Ao longo das margens do Rio Jordão, dezenas de peixes mortos foram avistados. Veja só isso. Sou do exército e estou aposentado. Esta é a espada de um homem das Forças Armadas em serviço ativo. E se o Rio Jordão, o próprio local onde Jesus foi batizado, estiver agora revelando antigos avisos para a nossa geração? Nos últimos meses, milhares de peixes morreram misteriosamente. Moedas romanas de César, armas antigas e um assentamento de 8.000 anos emergiram de seu leito seco. Mas o mais perturbador é que arqueólogos acabaram de descobrir um enorme sítio megalítico ritualístico de 5.500 anos em Moragat. Mais de 95 dolmens, gigantes e menires foram construídos após o colapso caótico de uma antiga civilização. A mesma terra árida e inóspita está falando novamente. Será que Deus está permitindo que o Rio Jordão revele coisas ocultas como um aviso antes da volta de Jesus Cristo? Porque a Bíblia advertiu que nos últimos dias a própria criação gemeria, coisas ocultas viriam à tona e os sinais apareceriam juntos, não separadamente. Acompanhe-me enquanto desvendamos essas descobertas chocantes escondidas sob o Vale do Jordão. E se você acredita que Deus está chamando esta geração para despertar, comente abaixo com uma oração por Jesus Cristo. E deixe sua fé ser ouvida. O Rio Jordão é mais do que um rio que atravessa o Oriente Médio. Para milhões de fiéis é água sagrada, o próprio lugar onde Jesus Cristo foi batizado por João Batista. Mateus 3 descreve o momento em que o céu se abriu sobre essas águas, quando o Espírito desceu como uma pomba. E a voz do Pai declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Desde então, peregrinos de todo o mundo viajam ao Jordão para serem batizados, entrando em suas águas como símbolo de purificação, arrependimento e nova vida em Cristo. Contudo, hoje algo mudou profundamente. Se você navegar pelas redes sociais ou pelos feeds de notícias, provavelmente encontrará imagens profundamente perturbadoras. Trechos do Rio Jordão com água turva e centenas até milhares de peixes mortos flutuando imóveis na superfície ou arrastados pelas margens. Moradores e agricultores ao longo de vários trechos do rio começaram a soar o alarme à medida que a tragédia se desenrolava rapidamente. Carpas bagres e principalmente tilápias, o famoso peixe-gato, foram as espécies mais afetadas. Os peixes de Pedro, há muito associados a Jesus e seus discípulos, jaziam sem vida aos milhares. O mau cheiro que emanava das águas sagradas era insuportável, transformando o que antes fora um lugar de renovação espiritual em algo triste e perturbador. O que mais incomodava as pessoas não era apenas a escala da mortandade. Não havia sinais óbvios de poluição, nenhum grande vazamento de produtos químicos e nenhuma mudança drástica nos níveis da água antes do ocorrido. Os cientistas investigaram possíveis quedas nos níveis de oxigênio ou proliferação de algas. No entanto, até hoje, não encontraram uma causa conclusiva. Os peixes simplesmente morreram todos de uma vez, como se respondessem a um sinal invisível. Para os fiéis locais, a cena carregava um peso enorme. Essas águas sempre simbolizaram vida, abundância e encontro divino. Jesus, certa vez, usou peixes como uma poderosa imagem de sua provisão e chamou seus seguidores a se tornarem pescadores de homens. Agora, o próprio símbolo da vida e da frutificação espiritual jazia morto no mesmo rio onde o céu outrora declarou: "Este é o meu Filho amado." As imagens são de partir o coração, fileiras de corpos prateados reluzindo sob o sol do Oriente Médio, outrora cheios de vida, agora testemunhas silenciosas de algo mais profundo. Enquanto muitos ainda tentavam assimilar aquela cena triste, moradores locais começaram a relatar outra descoberta surpreendente nas margens secas do rio, dezenas de moedas romanas antigas emergindo da lama. A princípio, muitos presumiram que fossem fragmentos comuns trazidos pela correnteza. Mas em poucos dias, notícias se espalharam pelas aldeias vizinhas
de que moedas antigas estavam sendo encontradas enterradas sob o sedimento seco. Alguns pescadores afirmam tê-las descoberto, enquanto limpavam detritos perto da margem. Outros descreveram crianças retirando moedas escurecidas da lama após trechos da margem do rio desabarem devido ao calor. As descobertas rapidamente atraíram a atenção de arqueólogos e historiadores que chegaram para investigar o que estava sendo descoberto sob o rio sagrado. O que encontraram os deixou atônitos. Dezenas de moedas romanas de bronze e prata jaziam escondidas sob camadas de lodo endurecido preservadas por séculos sob as águas do Jordão. À medida que os pesquisadores limpavam cuidadosamente as superfícies, a imagem foi se tornando nítida aos poucos o perfil inconfundível de César. Diversas moedas traziam inscrições em latim, elogiando o imperador como divino, uma lembrança arrepiante do poder que Roma exerceu sobre a Judéia durante a vida do próprio Jesus Cristo. Alguns estudiosos acreditam que essas moedas podem datar exatamente da época do ministério terreno de Cristo. É difícil não se perguntar quem um dia tocou essas águas. Soldados romanos cobradores de impostos mercadores viajando pelas antigas rotas comerciais, ou talvez até mesmo homens que, em meio à multidão, ouviram Jesus falar junto a essas mesmas águas. Então as palavras de Cristo adquirem um significado ainda mais profundo. Marcos 12:17 registra o momento em que Jesus foi confrontado sobre o pagamento de impostos a César. Erguendo uma moeda com a imagem do imperador, ele respondeu com uma sabedoria que ecoou através da história: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Naquele instante, Jesus expôs a natureza transitória do poder terreno. Roma parecia invencível. César era adorado como um deus. Contudo, hoje seu império jaz sepultado sob a lama e as margens de rios destruídas. Há algo profundamente perturbador em ver a face do poder terreno agora coberta de lama, trazida à luz pelo mesmo rio onde o céu outrora proclamou o verdadeiro rei. Isso nos força a examinar nossos próprios corações. O que estamos oferecendo a César e o que realmente estamos dando a Deus. Mas o que os arqueólogos descobriram em seguida perto do Vale do Jordão chocou até mesmo os pesquisadores mais experientes. Escondido sob camadas de poeira e pedra estava um enorme complexo cerimonial de 5.500 anos conhecido como Murugat. Mais de 95 dolmens, gigantes, enormes câmaras funerárias, construídas com blocos de calcário que pesam até 40 ou mesmo 60 toneladas, circundavam uma colina ritual central como testemunhas silenciosas de outra era. A própria paisagem causa uma sensação inquietante. Terra seca e rachada se estende por quilômetros sob um calor implacável. A vegetação é escassa. O ar paira pesado sobre os monumentos de pedra, como se a própria terra se lembrasse de algo terrível que aconteceu ali há muito tempo. Arqueólogos afirmam que o sítio arqueológico surgiu imediatamente após o colapso da civilização Kokolik, um período marcado por desastres ambientais, seca, fome e caos social. Comunidades inteiras desapareceram da região. Vilarejos foram abandonados. Rotas comerciais entraram em colapso. E, de alguma forma, em meio à ruína da civilização, as pessoas reuniram forças suficientes para construir esses monumentos rituais colossais. O que torna Muragot ainda mais estranho é que os pesquisadores não encontraram quase nenhuma evidência de vida cotidiana ali. Sem cozinhas, sem casas, sem sinais de assentamento permanente. Em vez disso, o sítio parece dedicado inteiramente a rituais, cerimônias e encontros em torno das enormes pedras eretas. Trabalhadores locais descreveram quedas repentinas de temperatura durante as escavações. Outros relataram uma sensação opressiva de estarem sendo observados perto dos dolmens ao pôr do sol.
Até mesmo arqueólogos experientes admitiram que a atmosfera ao redor do sítio era profundamente perturbadora. E é aqui que a descoberta começa a ecoar algo muito mais antigo que a arqueologia. Ao longo das Escrituras, sempre que as sociedades se afastaram de Deus em tempos de colapso e medo, as pessoas frequentemente se voltaram para monumentos ídolos e rituais buscando respostas longe dele. Juízes 2:12 descreve gerações abandonando o Senhor e seguindo falsos deuses ao seu redor. Romanos 1:25 adverte sobre a humanidade trocar a verdade de Deus por coisas criadas. Murayat permanece como uma lembrança de pedra do que as civilizações fazem quando o medo substitui a fé. E muitos crentes começam a se perguntar se essas descobertas revelam algo mais do que a história esquecida. À medida que as equipes de escavação continuavam trabalhando ao longo do leito seco do rio, começaram a descobrir algo muito mais significativo do que artefatos dispersos. Sob o lodo e os sedimentos, jaziam os inconfundíveis vestígios de uma antiga aldeia. Alicerces de pedra de casas, ferramentas de moagem, fragmentos de cerâmica e evidências de vida comunitária organizada. Os resultados da datação por carbono surpreenderam a comunidade científica. Com quase 8.000 anos, esse assentamento é milhares de anos mais antigo que as pirâmides do Egito. O que torna essa descoberta ainda mais notável é sua localização precisa, exatamente ao longo da rota histórica por onde os filhos de Israel cruzaram o Rio Jordão rumo à Terra Prometida. As evidências também sugerem que a aldeia foi abandonada repentinamente com sinais de possível destruição ou partida rápida. Num instante, a vida prosperava ali e no outro, desapareceu. Ao estar naquele lugar, é impossível não sentir o peso da história. Este rio viu inúmeras gerações irem e virem. Testemunhou tanto o julgamento quanto a misericórdia de Deus. Quando Josué conduziu os israelitas através destas mesmas águas, o Senhor fez o rio parar para que seu povo pudesse atravessá-lo em terra seca. Esse milagre marcou uma virada, o fim da peregrinação e início da herança. Isso é mais do que história antiga. É um poderoso lembrete de que as promessas de Deus não se baseiam em mitos, mas em lugares reais, eventos reais e poder real. O que ele já fez neste mesmo vale, ele é mais do que capaz de fazer novamente. Contudo, mesmo enquanto estudiosos analisavam essas ruínas antigas, o rio ainda guardava mais segredos sob suas águas que recuavam. Porque armas seriam enterradas sob o mesmo rio onde milhões vêm em busca de paz, cura e batismo. Essa pergunta começou a se espalhar rapidamente depois que arqueólogos que trabalhavam nos sedimentos expostos do Rio Jordão descobriram algo profundamente perturbador. Escondidas sob camadas de lama e pedra, encontravam-se lâminas de espadas fraturadas, pontas de lanças de bronze e pontas de flechas antigas espalhadas por vários trechos do leito do rio. Algumas peças estavam bastante corroídas, quase fundidas à própria terra, enquanto outras ainda apresentavam bordas visíveis, apesar de terem permanecido submersas por séculos. A datação por carbono revelou rapidamente a idade surpreendente das armas. Acredita-se que muitas tenham mais de 2.000 anos, possivelmente remontando às eras do rei Saul, do rei Davi, ou até mesmo aos violentos conflitos da revolta de Macabian. Os pesquisadores ficaram perplexos não apenas com a descoberta em si, mas também com a localização. O Rio Jordão sempre foi associado à purificação, à aliança e à renovação espiritual. No entanto, sob aquelas águas sagradas, repousavam instrumentos de guerra. Alguns historiadores acreditam que antigos guerreiros podem ter lançado essas armas deliberadamente no rio como atos de rendição a Deus após a batalha. Outros pensam que as armas foram perdidas durante conflitos violentos que ocorreram perto dos pontos de travessia do antigo Israel. Rabinos que estudaram a descoberta
a descreveram como um poderoso símbolo do conflito sendo depositado diante do próprio céu. E talvez seja isso que torna este momento tão emocionante, porque a humanidade ainda se encontra nessa mesma tensão hoje. Ansiamos pela paz. Contudo, geração após geração, continua produzindo guerras, divisões e derramamento de sangue. Eclesiastes 3:8 fala com uma honestidade perturbadora. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. A Bíblia nunca esconde a realidade do conflito humano. Mesmo a travessia de Josué pelo Jordão rumo à Terra Prometida aconteceu após anos de peregrinação, luta e batalha. No entanto, o rio também representava transição, um lugar onde o medo dava lugar à fé e onde Deus conduzia seu povo a algo novo. Muito antes de Israel se tornar um reino, antes de Davi governar em Jerusalém, as Escrituras já falavam de um povo vizinho conhecido como Amonitas. Gênesis 19 traça suas origens até os descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, inserindo-os profundamente na narrativa bíblica. Por séculos, os céticos questionaram o quanto desses relatos antigos refletia a história real e o quanto pertencia apenas à lenda. Mas agora, a terra perto do Vale do Jordão está falando novamente. Arqueólogos que trabalham na Jordânia moderna descobriram recentemente importantes evidências ligadas à antiga civilização amonita, descobertas que estão remodelando a compreensão dos historiadores sobre o mundo bíblico. Entre as descobertas mais importantes está a famosa inscrição da Cidadela de Amã, uma das confirmações arqueológicas mais claras já encontradas do reino amonita. No entanto, o que realmente surpreendeu os pesquisadores foi algo muito maior. Equipes de escavação desenterraram uma estátua colossal da Idade do Ferro, diferente de tudo o que havia sido encontrado anteriormente perto do Vale do Jordão. Fragmentos imponentes de pedra esculpida emergiram de sob séculos de sedimentos, revelando a imagem do que os estudiosos acreditam ter sido uma figura de guardião real ou um monumento em homenagem aos governantes amonitas. A dimensão da estátua chocou até mesmo arqueólogos experientes. Sua maestria refletia uma civilização muito mais organizada e influente do que muitos supunham. Diante dos destroços, um pesquisador descreveu a sensação como a de estar cara a cara com um reino esquecido. E talvez seja exatamente por isso que descobertas como essa são tão impactantes, pois nos lembram que os povos, nações e conflitos descritos nas Escrituras não eram símbolos imaginários flutuando em mitos. Eram civilizações reais, repletas de governantes reais, medos reais, orgulho real e rebelião real contra Deus. Os amonitas aparecem repetidamente ao longo da história bíblica, frequentemente em conflito com Israel e opondo-se aos propósitos de Deus. Contudo, até mesmo a história deles carrega uma lição profunda. Reinos surgem, cidades florescem, o poder humano parece permanente. Por um tempo depois, o tempo enterra tudo sob poeira e silêncio. E há momentos na história em que parece que Deus permite que o silêncio do passado se rompa de uma só vez. Um desses momentos começou em 1947, quando um jovem pastor beduíno vagando perto das cavernas com vista para o Mar Morto atirou uma pedra em uma abertura escura e ouviu o som inesperado de argila se quebrando. O que ele descobriu se tornaria uma das descobertas mais importantes da história bíblica. Escondidos dentro daquelas cavernas perto do Vale do Jordão, estavam milhares de fragmentos de manuscritos antigos selados por quase 2000 anos. Os arqueólogos removeram cuidadosamente os pergaminhos das cavernas secas do deserto entre 1947 e 1956. A dimensão da descoberta tornou-se quase incompreensível. Trechos de Isaías, Deuteronômio, Salmos e muitos outros escritos bíblicos apareciam linha após linha em pergaminhos frágeis
enegrecidos pelo tempo. Alguns dos manuscritos eram mais antigos que a própria época de Cristo. Por gerações, os críticos afirmaram que a Bíblia havia sido alterada tantas vezes que não era confiável. No entanto, quando os estudiosos compararam esses textos antigos com as escrituras modernas, encontraram algo surpreendente. A mensagem havia permanecido extremamente consistente ao longo dos séculos. Um pergaminho em particular abalou o mundo acadêmico. O grande livro de Isaías continha passagens escritas muito antes do nascimento de Jesus. No entanto, as palavras que descreviam o servo sofredor que viria coincidiam com o que os crentes liam há séculos. Isaías 53 ainda falava daquele que foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. A constatação foi avassaladora. Essas profecias existiam antes mesmo da crucificação. E talvez seja por isso que descobertas como os manuscritos do Mar Morto continuam a comover as pessoas tão profundamente porque são mais do que documentos antigos escondidos em cavernas. São lembretes de que, enquanto reinos desmoronam, rios secam e civilizações desaparecem, a palavra de Deus continua a sobreviver intacta através do tempo. Em diversos sítios arqueológicos próximos ao Vale do Jordão, os arqueólogos descobriram muros de pedra, baixos currais primitivos, fogueiras e fragmentos de cerâmica quebrada que datam da Idade do Ferro. À primeira vista, as ruínas pareciam simples, quase insignificantes, em comparação com templos imponentes ou cidades reais. No entanto, quanto mais os pesquisadores estudavam a estrutura mais familiar, o padrão se tornava. Esses não eram sinais de um império rico. Elas se assemelhavam a assentamentos temporários construídos por comunidades tribais migrantes que atravessavam terrenos acidentados com gado e recursos limitados. Alguns estudiosos agora acreditam que essas estruturas podem estar ligadas às primeiras tribos hebraicas que viajaram pela região durante o período associado à Jornada do Êxodo e à entrada na Terra Prometida. A própria localização intensificou o debate. Diversos vestígios de assentamentos situam-se notavelmente perto das antigas rotas de travessia tradicionalmente associadas a Josué e aos israelitas após sua peregrinação pelo deserto. Josué 3 descreve o momento em que as águas do Jordão se abriram diante da Arca da Aliança, permitindo que o povo de Israel atravessasse para a terra que Deus lhes havia prometido gerações antes. Para muitos crentes, isso nunca foi simplesmente uma questão de geografia. Tratava-se de transição, obediência e fé em meio à incerteza. Após décadas no deserto, o Jordão tornou-se a fronteira final entre a promessa e o cumprimento. O que torna essas descobertas tão emocionantes é a humanidade por trás delas. Cerâmica espalhada, currais cinzas de antigas fogueiras, evidências de pessoas comuns tentando sobreviver enquanto seguiam uma promessa que ainda não podiam ver por completo. É impossível não imaginar famílias exaustas paradas perto dessas mesmas águas questionando se Deus realmente as guiaria adiante. E talvez seja isso que torna o Vale do Jordão tão inquietante neste momento. Quanto mais fundo os arqueólogos escavam, mais a terra começa a parecer menos uma história esquecida e mais um testemunho à espera de seu momento de falar novamente. Porque não muito longe desses vestígios de antigos assentamentos hebreus, encontra-se outro lugar que fascina crentes, historiadores e exploradores há gerações. Petra, uma cidade escondida dentro da própria pedra. Muito antes de os turistas modernos preencherem seus estreitos caminhos no canyon com câmeras e pegadas. Petra permanecia oculta sob imponentes penhascos de arenito vermelho, no coração dos desertos da Jordânia. Durante séculos, grande parte do mundo exterior acreditou que a cidade havia desaparecido completamente. Ventos sopravam por seus corredores vazios, a areia soterrava suas ruas, templos inteiros desapareciam no silêncio.
Então, no século XIX, exploradores finalmente redescobriram o que muitos descreveram como uma das cidades antigas mais deslumbrantes da Terra. No momento em que os visitantes atravessam o Estreito Desfiladeiro e avistam pela primeira vez o imenso tesouro esculpido diretamente na rocha carmesim, a reação é quase sempre a mesma: silêncio, admiração, incredulidade. A cidade parece desproporcional em sua escala, como se não devesse existir em meio a um deserto tão inóspito. Túmulos imponentes, câmaras reais, pilares altíssimos e estruturas sagradas ainda permanecem de pé após mais de 2000 anos, resistindo ao calor, tempestades, guerras e desmoronamentos. Os historiadores conhecem Petra como a grande capital comercial nabotiana que conectava a Arábia, o Egito, a Grécia e a Índia. Mas a antiga tradição que envolve a região remonta ainda mais fundo à memória bíblica. Os vales próximos são frequentemente associados à história registrada em Números 2011, quando Moisés golpeou a rocha e água jorrou para um povo sedento que vagava pelo deserto. Em uma terra definida pela aridez e pela sobrevivência, a água representava a própria vida, a própria misericórdia. E talvez seja por isso que Petra ainda hoje carrega um peso emocional tão grande. Porque escondida entre essas montanhas desérticas está a lembrança de que civilizações surgem, o comércio floresce, os reinos se expandem, mas a humanidade sempre retorna à mesma necessidade desesperada: água viva, esperança e a provisão de Deus em lugares áridos. Contudo, o mistério de Petra não termina com o que os olhos podem ver. De muitas maneiras, a cidade visível pode ser apenas uma fração do que ainda permanece oculto sob a pedra do deserto. Mesmo agora, pesquisadores continuam descobrindo evidências de que os antigos nabotânicos desenvolveram um dos sistemas de sobrevivência mais sofisticados do mundo antigo. Sob os penhascos e passagens estreitas, canais, sistemas subterrâneos, represas e cursos d'água, escavados outrora, transportavam água preciosa através de um dos ambientes mais inóspitos da Terra. Sem esses sistemas ocultos, Petra jamais teria sobrevivido. Esse detalhe é mais importante do que muitos imaginam, pois Petra nunca deveria ter prosperado naturalmente. A terra ao redor é seca, implacável e brutal sob o sol do deserto. Mesmo assim, uma civilização avançada transformou um deserto árido em um centro próspero repleto de mercadores, sacerdotes, viajantes e governantes. Ainda hoje, os arqueólogos permanecem impressionados com a precisão de sua engenharia. Cada câmara escavada, cada tumba elevada, cada reservatório oculto aponta para um povo que operava com conhecimento e planejamento notáveis. Mas quanto mais os cientistas exploram os penhascos ao redor de Petra, mais perguntas começam a surgir. Levantamentos de solo e tecnologias de imagem sugerem que ainda podem existir câmaras seladas, passagens secretas e tumbas não descobertas enterradas sob as montanhas. Alguns acreditam que seções inteiras da cidade antiga permanecem intocadas atrás de paredes rochosas desmoronadas e camadas de areia. Outros especulam que relíquias sagradas ou registros antigos ainda possam repousar em algum lugar na escuridão selada. E essa questão começou lentamente a se espalhar muito além da própria Petra. Porque, quando câmaras secretas, assentamentos enterrados, armas antigas, manuscritos sagrados e misteriosos locais de rituais começam a ressurgir na mesma região, no mesmo momento da história, as pessoas naturalmente começam a se perguntar se algo maior está se desenrolando sob a superfície. Para muitos fiéis que acompanham essas descobertas ao redor do Rio Jordão, a sensação é profundamente perturbadora. O rio outrora associado à purificação, à renovação e ao início do ministério de Cristo, agora parece ferido, exposto e estranhamente inquieto.
As águas continuam a recuar. Objetos antigos emergem da lama seca. Peixes morrem em trechos sagrados do rio. Uma névoa vermelha se forma sobre a água. Relatos de sinais inexplicáveis continuam circulando nas redes sociais e nas comunidades locais. Cada evento por si só pode parecer explicável. No entanto, em conjunto criam-se um padrão que muitas pessoas não podem ignorar. É aqui que a conversa deixa de ser arqueologia e se torna algo muito mais emocional. Porque ao longo da Bíblia, os lugares sagrados muitas vezes se tornaram o palco onde Deus revelava momentos de transição antes que grandes eventos acontecessem. O próprio Jordão marcou a travessia para a Terra Prometida. Marcou o ministério de João Batista. Marcou o batismo de Jesus antes do início de sua missão pública. Nas Escrituras, a transição sempre precedeu a revelação. É por isso que passagens como Mateus 24 parecem especialmente impactantes para muitos cristãos hoje. Jesus advertiu que os últimos dias não chegariam por meio de um sinal isolado, mas por meio de convergência, guerras, terremotos, medo, divisão e engano espiritual. A própria criação geme sob pressão. Lucas 21 descreve os corações das pessoas desfalecendo de medo, enquanto estranhos sinais aparecem na terra e nos céus. A linguagem parece perturbadoramente próxima do que muitos acreditam estar testemunhando agora. Ainda assim, nem todos veem profecia nessas descobertas. Historiadores apontam para o colapso ambiental, a arqueologia e os ciclos naturais. Cientistas buscam explicações mensuráveis. Outros veem simbolismo em vez de avisos literais. O debate continua entre fé e ceticismo, entre coincidência e desígnio divino. Mas não se pode negar o peso emocional do que está acontecendo ao redor do Rio Jordão. Um lugar outrora conhecido pela vida e pelo renascimento espiritual, agora revela vestígios enterrados de colapso, julgamento, civilizações esquecidas e o repetido afastamento da humanidade de Deus. Tudo parece se desenrolar na mesma ordem repetidamente ao longo do Vale do Jordão, como se a própria terra seguisse um padrão escrito há muito tempo. Primeiro veio o enfraquecimento. O rio que antes transbordava vida começou a encolher ano após ano. Peregrinos que chegam para serem batizados onde Jesus esteve agora entram em águas muito mais baixas, escuras e poluídas do que as gerações anteriores jamais testemunharam. Depois veio a exposição. À medida que o rio recuava, coisas escondidas começaram a emergir de debaixo da lama. Moedas antigas, armas, assentamentos, esquecidos, monumentos rituais, fragmentos de escrituras, objetos enterrados por milhares de anos surgindo repentinamente em um curto período de tempo. E após a exposição, vieram os avisos peixes morrendo nas águas sagradas, uma estranha névoa vermelha pairando sobre o rio, relatos de sinais inquietantes se espalhando pela região. É difícil não notar a semelhança disso com o padrão bíblico repetido ao longo das Escrituras. Antes do julgamento sobre o Egito, o próprio Nilo se tornou um sinal. Antes que Israel cruzasse para o rio Promise, o Jordão se abriu à força diante deles. Antes que Nom pudesse ser curado da lepra, ele teve que se humilhar nas águas do Jordão. Antes de Jesus iniciar seu ministério, ele entrou nesse mesmo rio em obediência, antes que o céu se abrisse sobre ele. Repetidamente, o Jordão se tornou o lugar onde as condições ocultas do coração humano foram reveladas antes que Deus fizesse a história avançar. Mateus 24, 33 carrega um peso do qual parece impossível escapar. Quando virdes todas estas coisas, sabei que está perto, mesmo às portas não haverá sinal algum. Todas estas coisas convergem. Jesus advertiu que a geração final testemunharia eventos sobrepostos como dores de parto que aumentam de intensidade. Romanos 8, 22 fala da criação gemendo.
Joel descreveu sinais nos céus e na terra. Lucas 21 advertiu sobre a angústia entre as nações e o medo se espalhando pelo mundo. E talvez essa seja a lição mais profunda que o Rio Jordão está forçando as pessoas a confrontar. Deus muitas vezes permite a exposição antes da transformação. Coisas ocultas vêm à tona antes que o arrependimento possa começar. O rio que outrora simbolizava a purificação está agora a revelar o que a humanidade enterrou sob o tempo, o orgulho e o esquecimento. Porque quando lugares sagrados começam a falar novamente, a sabedoria exige que ouçamos atentamente o que eles estão tentando revelar. E talvez seja aí que o medo mais profundo comece a se instalar no coração de muitos crentes. Porque o Rio Jordão nunca foi um rio comum na história bíblica. Ele sempre esteve à beira da transição, como uma fronteira entre o mundo antigo e o que Deus estava prestes a fazer. Gerações atravessam essas águas carregando medo, esperança, arrependimento, doença, expectativa e fé. E agora, após milhares de anos de silêncio, o rio parece estar falando novamente. Mas por quê? Agora, porque coisas escondidas, sob lama e pedra, estão repentinamente ressurgindo juntas. Porque antigos assentamentos, monumentos rituais, armas, manuscritos e estranhos sinais estão aparecendo na mesma geração que testemunha instabilidade global, divisão, desastres e confusão espiritual. Uma descoberta isolada pode ser descartada, duas podem ser explicadas de forma simplista. Mas quando o colapso, a exposição e o alerta começam a se desenrolar lado a lado, muitos não conseguem evitar a sensação de que o próprio padrão está se tornando a mensagem. Se você ficou comigo até o final, muito obrigado. E se esses sinais tocaram seu espírito de alguma forma, deixe uma oração nos comentários. Que isso seja mais do que um vídeo. Que se torne um momento em que os crentes se unam em fé, pedindo a Jesus Cristo misericórdia, sabedoria, proteção e avivamento. Nestes tempos incertos, que Deus veja que mesmo em uma geração confusa, ainda existem corações que buscam.